Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você, com a sua família, e que Deus derrame sobre vocês as suas maravilhosas bênçãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa noite para prestarmos o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. É uma alegria ter a sua companhia conosco nesse momento. Que você possa, de fato, louvar ao Senhor com toda a alegria e com toda a disposição. Que você não apenas assista ao que estamos realizando aqui, mas que você possa se envolver, participar das orações, ouvir com atenção e acompanhar a leitura dos textos bíblicos. Se possível, abra a sua própria Bíblia, leia junto o texto e cante também louvor ao Senhor, acompanhe esse momento, porque é importante não apenas assistirmos ao culto, mas estarmos envolvidos e participarmos do culto ao nosso Deus. Aproveite esse recurso de acompanhar o culto de forma online para fazer disso um momento de você cultuar a Deus, aí mesmo, onde você está. Então, deixe de lado as outras distrações. Agora não é hora de conversar, de comentar sobre outros assuntos. Agora é hora de estarmos todos unidos numa mesma fé, no mesmo pensamento, no mesmo amor. É estarmos todos juntos envolvidos no mesmo propósito, que é de cultuar ao nosso Deus, cantarmos louvores a Ele e também ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Paulo faz uma importante declaração nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero fazer a leitura apenas do versículo 10 e do versículo 11, que diz assim: E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. O apóstolo Paulo, ele está aqui declarando que Deus nos dá as suas bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. E Ele nos enriquece com a sua graça. Mas Ele faz tudo isso por nós com um propósito. O propósito é para que sejamos então generosos e que possamos também, através daquilo que Deus tem feito em nós e aquilo que Deus tem feito por nós, que nós possamos também abençoar a vida de outras pessoas. Nós somos abençoados para abençoar ao próximo. Essa é a verdade que Paulo está ensinando aqui e que nessa noite nós precisamos celebrar a Deus. Celebrar o fato de que Ele tem nos abençoado, mas que possamos também clamar ao Senhor. Nos dê, ó Pai, um coração generoso para que nós possamos estender as mãos, possamos abençoar o nosso próximo, exercendo assim o amor do Senhor na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, na vida daqueles que estão carentes da Tua graça. Que Deus nos enriqueça com Sua graça, para que nós possamos transbordar essa graça sobre a vida de outros, em nome de Jesus. Vamos orar? Convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso Deus e tem nos abençoado com Tua graça, e o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades.
Muito obrigado, Senhor, porque de fato é o Senhor que nos enriquece com a tua presença, com o teu amor. E nós sabemos que o propósito do Senhor ao nos abençoar é para que nós nos tornemos bênção na vida de outras pessoas. Por isso, Pai, nessa noite, durante esse culto, nós queremos ser gratos ao Senhor e queremos demonstrar essa gratidão através do nosso louvor, através das nossas orações, através da nossa disposição em participar do culto e de ouvir a tua voz. Nós queremos demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor tem feito muito bem para as nossas vidas e para as nossas famílias. Queremos agradecer por cada uma das obras que o Senhor tem realizado em nós. Acima de tudo, te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem o Senhor mesmo entregou em sacrifício de amor em nosso favor naquela cruz, para nos libertar de modo perfeito dos nossos pecados. E queremos, ó Pai, também nessa noite, além de agradecer ao Senhor, queremos também clamar para que o Senhor nos envolva na tua obra, que o Senhor mesmo conceda a cada um de nós o coração generoso, assim como é o teu coração generoso. Que o nosso coração também seja pronto a se doar em favor do próximo. E que possamos também exercer o cuidado, o amor para com outras pessoas. E que possamos mostrar a essas pessoas a tua graça através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Que a semelhança do Senhor, nós possamos também abençoar a outros, sendo instrumentos do Senhor para alcançar o coração de outras pessoas e para que outras pessoas também possam ser gratas a Ti, através do nosso próprio testemunho, através das nossas próprias ações, das nossas obras que glorificam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o Teu toque, por Tua bondade
meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós estamos em nossos cultos da noite
refletindo sobre a série Tempo de Reconstruir, mudanças necessárias e transformadoras. E temos conversado sobre a mensagem do livro de Neemias, que nos inspira a vivermos esse tempo de reconstrução, crendo que esse é um tempo de Deus para as nossas vidas, para trazer sobre nós tudo aquilo de novo que Ele tem reservado para nós, para nossa família e também para nossa igreja. Lembrando que Neemias, ele é um judeu, ele é um hebreu, um homem que ama a Deus e que vivia no reino da Pérsia, servindo ao rei como copeiro. Era uma função extremamente importante e de alta confiança. E ele vivia num tempo em que o povo estava tentando refazer as suas vidas em Jerusalém, refazer as suas vidas em Judá, depois dos 70 anos que viveram como cativos, como escravos na Babilônia. Então, passados esses 70 anos, o rei da Pérsia destrói o poder babilônico e ele permite que então os judeus retornem para suas próprias casas a fim de refazer as suas vidas. E Neemias está vivendo dentro desse contexto, mas ele está servindo ao rei da Pérsia. Mas aí, Neemias então recebe uma notícia de que os que retornaram para Judá e que estão em Jerusalém, eles estão passando por um momento de grande dificuldade, de grande miséria, pois tudo está em ruínas. Então Neemias se sente chamado por Deus para participar da reconstrução de Jerusalém, reconstruir o muro de Jerusalém e assim ajudar aquele povo a refazer de fato a sua vida, recuperando assim o seu relacionamento com Deus também. E Neemias, com a bênção de Deus, consegue autorização do rei da Pérsia, inclusive recursos do rei da Pérsia, para ir para Jerusalém e liderar a reconstrução dos muros naquela cidade. E nós temos lido esse livro e nós temos visto que essa reconstrução, ela envolveu a participação de cada pessoa, mostrando que cada um tinha que estar envolvido em colaborar com aquela missão, com aquele grande projeto. E sabemos que essa é a vontade de Deus para nós, que nós estejamos envolvidos com a obra do Senhor e que cada um de nós possa de fato colaborar, contribuir para isso. Vimos também que no processo de reconstrução levantou-se a oposição e algumas pessoas tentaram atrapalhar aquele projeto. E assim acontece também muitas vezes na nossa vida. Existem muitas situações e até mesmo pessoas que tentam de alguma maneira nos desviar daquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas. E que muitas vezes tentam nos desanimar na caminhada com Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e bondade, mostra a nós que Ele está conosco e que nenhuma oposição, nenhuma ameaça, nenhuma adversidade é suficientemente poderosa para nos desviar daquilo que Deus planejou para nós. Porque Deus nos guarda, Deus nos preserva e Deus nos mantém no rumo certo para manifestar em nós a sua vontade, o seu propósito e realizar em nós as suas promessas. E Neemias confiava muito nisso. Então Neemias e o povo segue firme no projeto de reconstrução. Entretanto, durante todo o processo de reconstrução, surge um outro problema. Um problema muito grave e que provocava sofrimento na vida do povo.
mas que revelava também uma das manifestações do pecado no coração do ser humano. E esse problema, que é o que nós vamos conversar nessa noite, é um problema que também está presente na nossa sociedade. Mas, de modo direto, esse problema também está presente nas nossas vidas. E é um problema que manifesta o pecado em nós e que nos distancia de Deus, pois Deus não tem prazer nenhum nesse tipo de atitude. Talvez você esteja curioso para saber que problema é esse, que pecado é esse, que atitude é essa que desagrada tanto a Deus. Convido você então a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 5, para que nós possamos juntos ver qual é o problema presente aqui na história de Neemias, mas que também está presente hoje na vida da nossa sociedade e de algum modo também nas nossas vidas. E nós precisamos clamar pelo perdão de Deus, mas precisamos também clamar para que Deus mude essa situação em nós. Neemias capítulo 5, eu quero fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 6, para a gente identificar que problema é esse, e depois eu vou ler alguns outros versículos desse capítulo, à medida em que a gente for refletindo sobre esse texto. Diz assim, Neemias 5, dos versículos 1 ao 6. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Você percebe qual é o problema? O problema está no egocentrismo, que faz com que o ser humano olhe para si próprio e que busque tão somente os seus interesses, sem se importar com o que acontece ao seu lado com o seu próximo. O problema é o problema que o coração do ser humano se torna extremamente ambicioso e ele busca o seu próprio bem, ele busca a sua própria prosperidade, ele busca o seu próprio bem-estar, mesmo que ele tenha que fazer isso em detrimento do outro, mesmo que ele tenha que fazer isso às custas do sofrimento do outro. É isso que está presente aqui
na história de Neemias. O povo está envolvido na reconstrução. O povo acabou de suportar a oposição de inimigos que queriam desviá-los do projeto. Mas o povo continua em sofrimento e o povo continua em miséria. Por quê? Porque um irmão não se importa com o outro. Porque um irmão não se importa em ver o outro em necessidade. Ao contrário, acaba sendo alguém que promove a necessidade do seu próprio irmão. O texto vai dizer aqui que alguns dos judeus reclamam contra outros judeus, ou seja, irmão reclamando de irmão. O próprio povo reclamando do povo. Por quê? Porque alguns deles estavam passando por extrema necessidade. O texto vai dizer que, no versículo 2, que eles estão reclamando porque eles não conseguem ter nem sequer o trigo, que era o básico para a sobrevivência deles. Eles não tinham nem sequer o alimento básico para sustentar a sua família, seus filhos e filhas. Estavam passando fome, estavam endividados, estavam enfrentando grandes problemas. E para tentar se livrar desses problemas, eles tiveram que realizar algumas atitudes de hipotecar as suas terras, hipotecar as suas vinhas, suas casas, tentando negociar, de repente, lá no banco, lá de Jerusalém, né? Uma maneira de ter recursos para comprar o básico para suas casas. O problema é que eles não estavam conseguindo cumprir com seus compromissos, porque lhes faltava dinheiro. E aí eles não conseguiam quitar aquela hipoteca, não conseguiam se livrar daquilo. E aí a dívida estava aumentando. Então eles tiveram que recorrer a empréstimos. E veja, emprestaram dos seus próprios irmãos, dos seus próprios compatriotas. E esse empréstimo, em vez de trazer alívio, em vez de trazer uma oportunidade de reajustar a vida, esse empréstimo trouxe mais dor e mais sofrimento. Porque eles fizeram esses empréstimos para poder pagar os impostos estabelecidos pelo rei da Pérsia. E eram impostos altos. O problema é que aquele que havia emprestado dinheiro cobrava juros absurdos, juros altíssimos. E aquelas pessoas acabavam não tendo condições de pagar aquilo. Elas não tinham o seu trabalho, elas não tinham o recurso para prover alimento e nem para poder gerar meios de produzir e assim poder desenvolver o seu trabalho. E aqueles que poderiam ajudá-los, ao invés de ajudá-los, estavam se aproveitando da situação para tomar suas terras, para tomar suas casas. E pior, a situação ficava tão incapaz de ser solucionada, que chegou aqui ao ponto dessas pessoas que estavam passando por dificuldades ter que oferecer os seus próprios filhos e filhas para se tornarem escravos de seus credores. E o que é mais triste é que esses credores, quem são eles? Quem são eles? São outros judeus, a qual o texto vai chamar no versículo 1 de irmãos.
E essa situação era tão horrível, porque ela agravava a miséria em Jerusalém. E essa situação é tão terrível porque ela está totalmente distante do que é o ensino de Deus para os seus filhos e para as suas filhas, o que é o ensino de Deus para o seu povo. Porque a lei de Deus determinava que se houvesse entre o povo pessoas necessitadas, elas deveriam receber cuidado, elas deveriam receber proteção, elas deveriam ser auxiliadas, não no sentido de dar a elas uma assistência que as tornassem dependentes daquela assistência para o resto da vida. Não. Mas elas deveriam ser cuidadas no sentido de dar a elas a assistência que oferecesse o suporte para elas terem uma vida digna, para elas estarem bem alimentadas e para elas poderem se desenvolver no seu trabalho, até chegar ao ponto delas terem condições de ter o seu próprio sustento sem depender de ajuda externa. Sabe aquela história? Em vez de dar o peixe, você dá a vara. Mas me desculpe dizer uma coisa. Adianta dar a vara para alguém que está com a barriga vazia, está com a barriga tão vazia que não tem nem força para levantar a vara, nem força para lançar o anzol para pescar o primeiro peixe? O processo bíblico é: alimente a pessoa que está com fome. E aí sim, providencia a ela a vara, mostre para ela como pescar, ensine ela a pescar, acompanhe ela durante o processo, e quando ela estiver já preparada, pronta, consciente para pescar e ter o seu próprio alimento, deixe ela seguir com a sua vida. E a incentive a fazer o mesmo que você fez por ela com outra pessoa. Esse é o processo bíblico da assistência. E é exatamente esse o processo que Deus quer que o seu povo faça aqui. E a Bíblia é muito clara que quando fosse dado algum empréstimo, não deveria ser cobrado juros. Porque o empréstimo seria uma maneira de socorrer a pessoa, de modo que você ajudasse a pessoa a solucionar aquele problema que ela estava enfrentando, mas que você desse então à pessoa a oportunidade depois de ressarcir você, sem que isso gerasse peso, ou sem que isso gerasse um endividamento ainda maior para essa pessoa. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam gerando um endividamento ainda maior sobre a vida daquelas pessoas, a ponto delas terem que entregar seus filhos e suas filhas para trabalharem como escravos. Certamente você deve ter acompanhado isso e deve estar acompanhando isso nos noticiários. Mas não só nos noticiários, você deve estar acompanhando isso ao ver a realidade de pessoas, talvez até próximas de você. Mas o nosso país, é claro que não só o nosso país, o mundo, é um lugar de desigualdade. Alguns são muito ricos, mas existem um tanto de gente que são muito pobres. E que passam grandes dificuldades. A desigualdade no nosso país é assustadora. E o pior é que essa pandemia, ela tem aumentado essa desigualdade. E o que é pior é que essa pandemia trouxe consigo, por conta de algumas decisões ou também por conta de algumas dificuldades, ela acabou trazendo junto consigo uma crise econômica mundial.
E no nosso país nós estamos vendo produtos básicos do nosso dia a dia com preços altíssimos, com um aumento maior até de 100%. E isso afeta diretamente o orçamento de todos nós. E certamente afeta ainda mais o orçamento daqueles que já tinham tão pouco. E nós não vemos a ação das autoridades para tentar minimizar isso. Ao contrário, as ações que nós vemos são mais aumentos absurdos de taxas, de impostos, sei lá mais o quê. E o que nós vemos são iniciativas egoístas, ambiciosas, de aumento em seus próprios salários, sem se preocupar com o povo. Você deve ter visto, deve estar acompanhando. Quantas pessoas envolvidas no poder público, envolvidas em movimentações que deveriam promover o bem ao próximo, mas que estão envolvidas em corrupção. Quantos políticos, quantos membros do judiciário, quantos empresários se aproveitaram dessa situação toda de pandemia para desviar recursos, verbas, dinheiro que deveria ser investido na compra de respiradores, ao invés de comprar respirador, encher o bolso desses corruptos. E aí você vê o colapso que está, por exemplo, Manaus, com falta até mesmo de oxigênio. Por quê? Porque o dinheiro que seria investido na saúde foi corrompido, foi desviado. Mas não só lá, em outros tantos lugares. E tudo isso por quê? Porque o coração humano está rendido ao egocentrismo, à ambição. E não conseguimos olhar para o próximo e perceber que somos chamados a amar ao próximo, mas somos chamados também a querer o bem do próximo. Somos chamados para promover a justiça em favor do próximo. Mas você já pensou que isso também atinge a mim e a você? Talvez você não tenha praticado nenhum tipo de corrupção. Talvez você não esteja emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando delas juros altíssimos, provocando nelas um endividamento maior do que o que elas já têm. Talvez você não faça isso. Mas talvez você desvie o seu olhar de pessoas que estão precisando urgentemente de ajuda. Talvez você não consiga se sentir responsável, nem mesmo se sentir sensibilizado diante de histórias de pessoas que estão sofrendo. Talvez na sua própria família tenha gente que está passando por grande dificuldade e, veja, não só material, mas de outras naturezas também. E você não tem se posto nem para interceder por essa pessoa, nem para se perguntar diante de Deus se há algo que você possa fazer para ajudar.
E isso pode revelar o quanto do egocentrismo está presente também no meu coração e no seu coração. Talvez para você seja indiferente o que acontece com a pessoa que está ao seu lado. Talvez você não tenha nem sequer paciência para ouvir as lamentações do outro, a dor do outro. Por quê? Porque você está envolvido nos seus interesses. Às vezes dentro da nossa própria casa, a gente não consegue ouvir as reclamações da esposa, do esposo, dos pais, dos filhos, porque o nosso olhar está naquilo que nos interessa. E não nos importa o que incomoda, o que chateia o outro. E o que nós vemos crescer muitas vezes entre nós é um egocentrismo, que faz com que a gente ame nosso próprio interesse, que faz com que a gente lute pelo nosso próprio bem-estar, que faz com que a gente queira apenas aquilo que nos dá prazer, e que faz com que a gente busque apenas aquilo que nos auxilia, e não nos importamos com o que é também do interesse do outro. Não nos importamos com o que é também o bem-estar para o outro. Não nos importamos com o que é também o auxílio que o outro necessita. Por quê? Porque não conseguimos olhar para o lado. Não conseguimos olhar para o próximo, mas olhamos tão somente para nós mesmos. E com isso, nos tornamos adoradores do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, e promovemos o sofrimento no coração do outro. Sim, eu e você nos tornamos promotores do sofrimento no coração do outro quando nós somos negligentes e omissos e não fazemos a nossa parte para ajudar. Sim, nós promovemos o sofrimento ao coração do outro quando não nos levantamos como intercessores e quando não nos levantamos como pessoas generosas, prontas para prestar nossa solidariedade, para doar parte do que nós temos, para ajudar o outro. Talvez seja duro ouvir isso, mas é vontade de Deus que nós caminhamos não dessa maneira egocêntrica, focada só em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos interesses, mas é vontade de Deus que nós sejamos também altruístas, ou seja, preocupados com o próximo, envolvidos no cuidado com o próximo. Não é possível amar a si mesmo de maneira que agrade a Deus se isso não resultar no amor ao próximo na mesma proporção. Porque o amor a si próprio é importante e necessário, agrada a Deus. Mas quando ele é um amor a si mesmo e ponto final, e somente isso se torna um amor corrompido, porque isso faz nascer o egoísmo. E isso não é de Deus. O que é de Deus é quando eu amo a mim mesmo, mas isso resulta na mesma proporção no amor que eu tenho pelo outro. E é por isso que um dos mandamentos do Senhor, o segundo maior mandamento do Senhor é para amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. E é por isso que Deus precisa insistir aos maridos
Ame a sua esposa e cuide da sua esposa como você ama a você mesmo e como você cuida de você mesmo. E é por isso que Deus tem que insistir conosco, para não nos fecharmos no nosso próprio umbigo, mas ao olharmos ao lado e percebermos o outro. Neemias está diante dessa situação. Neemias ouve esse relato e a Bíblia diz que Neemias então reage ao que ele está ouvindo. Porque o texto vai dizer no versículo 6 que ao ouvir aquelas palavras, Neemias fica profundamente irritado. Ou seja, ele fica inconformado, ele fica revoltado, ele fica indignado diante daquela situação, porque Neemias não se conforma que no meio do povo, ao invés de haver promoção de generosidade, o que há é promoção de injustiça. Neemias não se conforma ao perceber que no meio do povo, ao invés de haver gestos de amor ao próximo, o que há é gestos de maldade, de indiferença, de desrespeito, de opressão, de ofensa, de violência contra o próximo. Neemias se irrita, fica indignado ao ouvir aquelas palavras. E então Neemias passa a agir. O versículo 7 diz que Neemias passou um tempo pensando bem, refletindo bem a respeito de tudo aquilo que ele ouviu. Então ele age, e ele age chamando os nobres e os magistrados. E o texto vai declarar a partir do versículo 7 que Neemias repreende as autoridades, porque eles estão permitindo a exploração. E essas autoridades, eles eram responsáveis por exercer o cuidado e por preservar a lei de Deus que mandava tratar a todos com justiça e promover a justiça. Mas ele não apenas faz isso, mas ele também conclama o povo, para que o povo não haja mais dessa maneira egoísta, mas ele conclama o povo, para que o povo também aprenda a ser generoso e aprenda a ser solidário para com o sofrimento do outro. Então, Neemias orienta para que o povo comece a tomar medidas, para que os nobres, os mais ricos, comecem a tomar medidas para promover justiça, para promover o cuidado, para promover o amor ao próximo em Jerusalém. E essas medidas são para que o povo não mais cobre esse dinheiro emprestado, mas que o povo pare de explorar. Ele clama também para que o povo haja para socorrer esses que não têm recursos nenhum e que possa então promover a eles o cuidado. É assim que Neemias age, porque Neemias declara que se isso não acontecer, o Senhor não estará sendo honrado entre eles. E Neemias os lembra de que a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que ouve o clamor do pobre. Deus ouve aquele que ouve o clamor do pobre. E assim então, todo o povo é conduzido a cuidar daqueles que estão sofrendo. Mas Neemias não apenas faz isso. Neemias chama também a responsabilidade para si mesmo. Neemias, ele é colocado aqui como governador em Judá. Ele é autoridade política em Judá. Eu sei,
a imagem que vem à sua mente quando você ouve autoridade política é mais um que não se preocupa com o povo. Mais um que está em busca apenas dos seus interesses. Sim, eu sei que essa imagem vem na cabeça, mas aqui se trata de um homem que ama a Deus, de um homem que serve ao Senhor com fidelidade. Então, Neemias, ele tem essa fé no Senhor, ele tem esse amor por Deus, e essa fé e esse amor que Neemias tem por Deus influencia o modo como ele vive na sociedade, influencia o modo como ele vive no seu trabalho, influencia o modo como ele conduz a sua vida pública e política. Veja, o próprio Neemias assume para si a responsabilidade. E o versículo 14 vai declarar então: desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo, tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim. E qual é a razão pela qual Neemias não fez assim? Ele mesmo declara, ele mesmo diz que ele não fez assim por causa do temor de Deus, por causa do seu amor, da sua reverência, da sua submissão, da sua obediência a Deus. Então, ao invés de Neemias receber o que lhe era direito como governador, ele abriu mão disso, para que ele pudesse então receber aquilo que o povo recebia. E para que ele não fosse um promotor de desigualdade entre o povo, mas que ele pudesse ser um promotor de justiça, de cuidado ao próximo. E ele fez tudo isso por amor a Deus. Por quê? Porque a sua fé em Deus influenciava a sua vida pessoal, mas influenciava também a sua vida social, sua vida pública, sua vida profissional. Às vezes eu vejo que às vezes nós cultivamos fé em Deus, declaramos que temos fé em Deus, mas essa fé não influencia o modo como nós nos relacionamos em casa. Essa fé em Deus não influencia o modo como nós agimos no nosso trabalho. Essa fé em Deus não influencia o modo como nós agimos nas redes sociais. Declaramos fé em Deus, mas em casa somos promotores de conflitos, de brigas, de gritarias, de xingamentos. Professamos a fé em Deus, mas no trabalho agimos com base em promoção de fofocas, com base em atos muitas vezes desonestos, negligentes. Somos relapsos com as nossas obrigações. Estamos envolvidos em conversas maliciosas. Professamos a fé em Deus, mas na rede social sensualizamos, proferimos palavrões, entramos em discussões vazias que mais ofendem e machucam do que trazem algum tipo de informação ou mesmo algum tipo de proveito para o bem das pessoas. Veja, esse tipo de ação só mostra que a fé que declaramos não é a fé que de fato cultivamos. Porque quando de fato professamos a fé em Deus e cultivamos verdadeiramente essa fé, as nossas ações, as nossas palavras, elas estarão em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus. E ao invés de sermos promotores dos conflitos, das brigas, dos xingamentos,
das malícias, das maldades, nós seremos promotores da paz, da justiça, da solidariedade, do bem, porque é isso que é agradável aos olhos do nosso Deus. Aquele grande problema passa a ser enfrentado por meio do amor a Deus, que promove o amor ao próximo. E assim a desigualdade começa a diminuir. E Neemias conduz o povo a essa mudança, porque a generosidade é uma das marcas presentes em Deus. E aqueles que caminham com Deus são chamados para refletir as virtudes que existem em Deus. Portanto, se o nosso Deus é generoso, uma das virtudes que nós devemos refletir na nossa vida é a generosidade. E Deus, Ele demonstra a sua generosidade através do maior ato de doação que Deus fez por nós. Deus, em sua essência, Ele é único, Ele é singular, Ele é exclusivo. E em sua glória, em sua natureza, Deus existe em comunidade, porque Ele existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E por existir dessa maneira, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada, porque Deus é autossuficiente. Mas Ele é autossuficiente não por causa de alguma arrogância ou por causa de algum egoísmo, não. Deus é autossuficiente porque Deus existe em comunhão, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é um ser individualista, mas Ele é um ser em comunidade. E esse relacionamento é perfeito. Mas Deus é generoso. Então Ele decide doar a vida a outro. E Ele decide, então, não ficar fechado em si próprio. Então Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, para que o ser humano partilhe dessa relação com Deus, para que o ser humano partilhe do amor de Deus. Isso é generosidade, isso é doação de Deus. Mas o ser humano, em sua ingratidão, em sua rebeldia, se revolta contra Deus, desobedece a Deus, cai no pecado e rompe a relação com Deus, se tornando então não mais alguém aliado a Deus, mas o ser humano se torna, por causa do seu pecado, alguém que é inimigo de Deus. E essa inimizade do ser humano com Deus acaba promovendo também a inimizade do ser humano com o seu próximo, irmão contra irmão. Isso se manifesta em Gênesis capítulo 3 e capítulo 4. Se manifesta no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão olha para Eva e não a chama mais de essa minha mulher, mas a chama de esta aí, ó. Esta mulher. E ele se afasta de Eva, pois o pecado trouxe inimizade entre ele e a sua esposa. Mas o pecado vai se manifestando, e no capítulo 4 nós vemos um irmão provocando o assassinato do outro. Caim mata Abel. Filhos dos mesmos pais, não vivendo como amigos, mas vivendo como inimigos, a ponto de um matar o outro. Essa inimizade, ela está presente em toda a sociedade. E um ser humano pratica o mal contra o outro. Um ser humano, muitas vezes, lucra em cima do sofrimento do outro. Enriquece em cima da pobreza do outro. O que é isso? Se não resultado dessa inimizade. Mas Deus é generoso.
E na sua generosidade, então, Deus pratica a sua grande doação. E a grande doação de Deus foi entregar o seu Filho. Entregar o seu Filho para morrer, pagando o preço do nosso pecado, para destruir o poder da inimizade e estabelecer reconciliação entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso próximo. E o Filho, Jesus, se doa, porque a sua morte não é involuntária, não é arbitrária, mas a sua morte é uma entrega pronta e voluntária, de alguém que de bom coração está se entregando ao sacrifício para honrar o Pai, mas também para mostrar o amor a nós e nos libertar do pecado. E o texto que nós lemos no início, lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala muito sobre essa generosidade de Jesus em dar a sua vida por amor a nós. E o texto vai nos lembrar que da mesma maneira, então, como Jesus Cristo prestou esse serviço a nós, nós somos chamados também a caminharmos em generosidade, para honrarmos ao nosso Deus e para cumprirmos aquilo que é a vontade do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, declara que o nosso Deus manifestou a nós a sua generosidade. Diz o seguinte, o texto a partir do versículo 9 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Sendo rico se fez pobre. Por quê? Por amor de vocês. Por amor de vocês. Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. E aí Paulo vai incentivar a igreja de Corinto a ser generosa também, a honrar também o nome de Deus, pois a generosidade promove a glória do Senhor e a generosidade ela exerce o amor ao próximo de maneira concreta. De maneira concreta. Podemos, através da generosidade, colaborar com a obra de Deus. Podemos, através da generosidade, abençoar outros. Nós precisamos ser pessoas que doam a sua própria vida para o bem do outro. Assim como Cristo doou a sua própria vida para o nosso bem, para a nossa salvação. O desafio que nós temos diante de nós é para que a gente pare de olhar para o nosso próprio umbigo, que a gente perceba as manifestações do egocentrismo nas nossas ações, que a gente confesse a Deus isso como pecado, e que a gente diga, Senhor, me desprenda, me liberte desse egocentrismo e aperfeiçoe em mim o seu amor, para que eu possa viver com base no seu amor e que eu possa assim amar ao meu próximo e possa mostrar o cuidado para com o meu próximo. E que assim, ao invés de eu promover conflito, injustiça, violência, que eu possa promover o teu bem, a tua paz, a tua justiça. E que assim eu possa honrar o teu nome com a minha vida. Olhe ao seu lado. Não olhe apenas para o seu próprio umbigo. Seja solidário para com o próximo. Para com o próximo que está ainda mais perto de você. Seja solidário. Não busque só o seu próprio interesse. Olhe o interesse do outro. O ajude. Não busque só o seu próprio bem-estar. Olhe o que promove o bem-estar do outro.
Sinta-se em missão para conduzir o outro a também ficar bem, pois essa é a vontade do Senhor para nós. Que Deus os abençoe e que entre nós as pessoas possam sentir-se amadas, cuidadas, pois nós somos seguidores de Jesus e somos tão generosos quanto generoso é o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Vamos orar. Convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para termos esse momento de oração e também recebemos a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós somos imensamente gratos pela generosidade do Senhor para conosco, pois em toda a sua glória e riqueza, o Senhor mesmo decidiu nos entregar Jesus Cristo, que tornou-se servo, a fim de promover a salvação sobre nós, sofrendo uma morte terrível, que é a morte de cruz, entregando a sua vida em nosso lugar. Nós somos muito gratos, porque o Senhor de fato é muito generoso, e nós temos sido alvos dessa generosidade, pela salvação, pelo perdão que recebemos, mas também por todas as outras dádivas, todas as outras bênçãos que o Senhor tem dado a nós, pois nossas necessidades são supridas pelas provisões do Senhor. Muito obrigado. Pai, nós queremos nessa noite colocar diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor nos liberte do egocentrismo em que muitas vezes o nosso coração está enraizado, e nos ajude a olhar o próximo também com amor. Que nós não sejamos amantes apenas de nós mesmos, mas que possamos ter um amor do Senhor, que é o amor por Ti acima de tudo, mas também o amor ao próximo, na mesma proporção como temos amado a nós mesmos. Nos ajude a vivermos essa prática de amor, para que nós sejamos libertos de qualquer egoísmo, e ao invés de buscarmos só nossos próprios interesses, que possamos também olhar para o que é interesse do outro. Ao invés de nos preocuparmos apenas com o nosso bem, que possamos também estar envolvidos em nos preocupar com o bem do outro. E que ao invés de promovermos a injustiça, que sejamos promotores da justiça do Senhor. Que ao invés de sermos promotores de conflitos, brigas e xingamentos, que nos tornemos promotores da Tua paz, aonde quer que estejamos. Que ao invés de sermos promotores de violência, de malícia, que possamos ser promotores, ó Pai, de todo o bem, de toda a pureza que vem do Senhor, de tudo aquilo que é louvável e agradável diante dos Teus olhos, que isso nós possamos promover com a nossa vida. Que aqueles que estão perto de nós, que aqueles com quem nós temos a oportunidade de conviver, aqueles que passam por nós, que eles possam experimentar do amor do Senhor que é transbordante em nós, e que eles possam ser abençoados através das nossas vidas, pois somos abençoados por Ti para sermos bênção na vida de outros. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o Deus de toda graça e bondade aperfeiçoe em você as suas gloriosas virtudes, para que você tenha uma fé aprovada pelo Senhor e para que você possa ser generoso em toda boa obra de Deus no mundo, a fim de que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas com a graça do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a presença e comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo discípulo do Senhor espalhado pelo mundo, hoje e até a consumação dos séculos. Amém. Amém.